Oi, vizinhas, oi, meus amores. Eu vim aqui, né, gravar esse vídeo. Tô sumidinha do canal. Postei aí, consegui postar uma sequência de vídeos, né, na semana que eu falei que eu iria postar, segunda, quarta e sexta, e sumi, né? Eu acho que meu último vídeo foi no começo do mês. Vim aqui pedir desculpas, tá? Eu vou explicar bem direitinho o que tá acontecendo. Eu coloquei aqui uma luz, mas eu tô vendo sombra. Gente, vamos lá, pra quem não sabe, tá? Eu moro... É referente ao vídeo do tour, tá certo? Que deu muito o que falar, vamos lá. Eu moro em cima da casa da minha mãe, certo? A gente conseguiu construir, beleza. Mas a casa não é minha. Vamos supor, é minha porque eu sou herdeira, né? A única herdeira dela. Assim, minha mãe, ela cria 2 filhos. Eles também têm direito, porque foram registrados, vamos dizer assim, mas de sangue eu sou a única herdeira dela, mas eles também são. Mas é maneira de dizer, né? E a gente construiu aqui, só que assim, o terreno é dela, então... quando eu postei o tour, eu recebi muita crítica referente à parede da sala. Aquela parede ali que fica entre a escada, né? A parede, vocês sabem o que eu tô falando, né? A cinza ali da escada. Que ela é toda manchada, referente à chuva. E são todas, gente. A do meu quarto, a do quarto dos meninos, a daqui da cozinha. É tanto que eu mostrei pra vocês que lá na lavanderia chegou a cair todo o reboco. Por questão da chuva. Perdão. Por questão da chuva. Porque molha bastante. Do lado daqui da minha casa não tem casa construída, na parte de cima. Então, quando a chuva vem, bate totalmente na minha parede. E também não tem reboco no lado da parede de lá. Então, assim, e eu sei que por mais que tivesse reboco, ainda iria molhar, porque sabe, de frente pra chuva. Então não tem como, é muita água. E as minhas paredes, elas... eu faço até brincar, né? Aqui as minhas paredes estão fazendo xixi, porque realmente escorre a água, sabe? E vieram algumas pessoas falar que a minha parede estava com mofo, né? Teve uma, né, que até eu fui meio grossa com ela, porque eu acho assim... Vamos entender o vídeo, vamos escutar o que a pessoa tá falando, vamos assistir realmente, né? Não ficar procurando algo pra você fazer crítica. Então, a pessoa veio, nossa, em vez de ter comprado 3 televisões, em vez de ter 3 televisões nos quartos, deveria ter ajeitado essa parede cheia de mofo. E na hora, gente, eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo aqui no off. É uma coisa que eu não conto pra ninguém, nem no meu Instagram. A minha mãe, ela tá querendo vender a casa, tá? Ela tá com esses planos aí de vender a casa. Ela ainda não chegou pra mim pra falar nada. Eu e minha mãe, a gente está meio intrigada. Por questões familiares mesmo, por questão de eu não concordar com certas atitudes, certas situações. E eu sou do tipo que eu não discuto, eu me isolo. Então, né? E ela chegou até a mim que ela tá com esses planos, né? De vender a casa e tal. E na hora que eu recebi essa notícia, eu me chateei muito, eu tava muito abalada, muito chateada, porque eu e o meu esposo, a gente já passou por uma situação parecida, onde a gente teve que sair da nossa casa por causa dos outros, vamos dizer assim, né? Então, o que vem na minha cabeça é, poxa, eu vou passar por tudo de novo, com 3 filhos, a gente sabe que não é fácil, por mais que os meus filhos não sejam mais nenéns, né? Porque o meu mais novo tem 7 e a do meio tem 11 e o mais velho tem 17, mas são meus filhos e vão continuar sendo meus filhos, minhas crianças, meus bebês. Então a minha preocupação junto com meu esposo não é nós dois, é o conforto dos nossos filhos, né? E sempre foi assim, graças a Deus. Então,
Na hora que eu recebi a notícia, tava eu e meu esposo aqui na cozinha, na mesa, merendando. E na mesma hora que eu recebi a notícia, chegou a notificação do comentário. Eu não me lembro o nome da pessoa. Eu tentei procurar aqui, não consegui. Quero muito pedir desculpa a ela, se na hora... Eu sei que eu fui grossa, eu sei que eu fui, mas foi por todo esse momento, sabe? Peço mil desculpas, eu não sou assim, gente, eu não sou assim. Quem me acompanha no Instagram sabe, e até mesmo na vida real aqui, né, ao vivo, eu não sou grossa, eu não sou chata. Assim, chata eu sou com minhas coisas, mas, sabe, eu não discuto com ninguém, o meu negócio é isolar, pra mim não é nada, eu me afasto. E só que naquela hora, gente, sabe que tu recebeu uma notícia que a casa vai ser vendida e tu já tem passado por um trauma, e na mesma hora vem uma pessoa o que me doeu, tipo assim, uma pessoa não assistiu o vídeo, a pessoa não escutou eu falando. Gente, eu tenho 3 filhos, eu fui mãe com 17 anos, eu sei o perigo do mofo. O meu filho mais velho tem asma. Vocês acham mesmo que eu vou ficar dentro de uma casa com mofo? Meu Deus do céu. Sabe? Então aquilo ali me chateou, virou uma bolha, eu passei o dia mal. Pensei até em chamar a pessoa ali, né, no comentário e falar tudo. Mas, sabe, quando isso aqui virou isso aqui. Então, eu vim aqui, né? Eu já tava pra fazer esse vídeo há alguns dias, mas eu ainda tô bem abalada, bem mal. Porque fica nesse impasse, se vai vender, se não vai vender. E eu sou muito... Como é que eu posso falar pra vocês? Eu não gosto de estar parada. Então, assim, ainda tem muita coisa pra me fazer aqui nessa casa. Tipo, terminar meu banheiro, que eu ainda não terminei. Terminar a escada. A gente já tava conversando sobre forrar, porque aqui eu sofro muito com poeira, com sujeira, né? Então a gente já tava se programando pra forrar. E vem esse baque. Então eu penso assim, cara, eu vou gastar pra no final vender. Que foi o que aconteceu lá na nossa antiga casa. Vou falar só um pouco, tá? Resumindo, porque eu não gosto nem de tocar no assunto, que é um assunto que me chateia bastante. A gente gastou muito, a gente também morava nos fundos da casa da mãe do seu Antônio, que é meu esposo. A gente construiu e tudo, gastamos, deixamos ok, linda e maravilhosa a casa. E tivemos que sair por questão dos outros, porque não era só a gente que morava, né? A gente morava na parte de cima, outras pessoas na parte de baixo e ela na parte da frente. E já tava um incômodo, já tava chato. E eu sou assim, cara, eu não consigo estar numa situação aonde eu não possa me mexer. Então eu digo, vou sair daqui, eu não sou obrigada. E sair, e por isso ficamos no prejuízo, porque tá lá a casa abandonada, vamos dizer assim. Gastamos horrores, até o que não tinha, mas é isso. Voltando, gente, eu tive que parar o vídeo, porque começou a tocar música. Aí vocês sabem, né, no YouTube tem que... Sim, voltando, eu parei da onde? Ah, falando da outra casa. Então assim, gente, quando a gente saiu lá da outra casa, a gente saiu justamente por isso, né? Se vocês terem noção, chegou a um ponto, o que foi que fez eu decidir sair, né? Chegou ao ponto, na época, o Anthony tinha 2 anos. Tinha acabado de fazer 2 anos, se eu não me engano. E tá naquela fase de pular, de correr, né? De brincar. Então, na época, o Anthony tinha 2. A Anne Sofia, se eu não me engano, ela tava com 6. E o Eduardo tava com 12. Se eu não me engano, 12. E eles brincam muito, correm muito, né? E eu me peguei brigando com o Anthony, que é o que na época tinha 2 anos, pra ele não brincar. E na hora, eu mesmo parei e pensei, poxa, tá errado.
tá errado, porque é uma criança de 2 anos, como é que eu vou dizer pra uma criança não brincar? Então eu cheguei, né, meu esposo chegou do serviço, aí chamei ele pra conversar e disse, ó, não dá mais. Se fosse só nós dois, eu não ia sair, ia ficar aquela guerra, aquela briga. Mas tem nossos filhos e eu quero que meus filhos, eles gostem de estar em casa, que eles gostem do conforto, que eles gostem do lar, né? E não tá sendo mais um lar para meus filhos estão presos e não podem brincar. E assim a gente foi conversando e foi que surgiu a oportunidade da gente construir aqui. Por mim, gente, eu sou bem sincera, eu conheço a mãe que eu tenho, eu conheço meus irmãos, eu me conheço. E eu sabia que não ia dar certo. Por mim, eu teria ido pro aluguel. Sou bem sincera, a gente ia passar um aperto grande. Por que que isso me traumatizou muito? Porque foi na época da pandemia. Pandemia mesmo, lockdown, e tava tudo fechado. Eu não sei se vocês lembram que teve o auxílio emergencial. Pronto, só eu recebi. Meu esposo, ele não teve direito, ele não conseguiu. Então era só o meu dinheiro, com 3 crianças. O Antônio, na época, ainda tomava mingau, usava fralda. O seu Antônio parado total. Total mesmo, parado. Não tinha trabalho, tava tudo fechado. Então, sabe, foi juntando, tudo ali na minha cabeça virou assim, que teve uma hora que eu botei a mão na cabeça e só pedi a Deus pra me guiar. Deus me guie, que eu faça a melhor escolha. E tudo que eu tô fazendo é pelos meus filhos, não é por mim. Porque eu sou do tipo de pessoa, gente, que se tu não gosta de mim, eu passo na tua frente e finge que não te conheço. Tipo, é o meu silêncio que é a minha arma, sabe? Pra mim você fica invisível. O meu nariz tá querendo escorrer. Pera ainda, gente. Voltando. Então, assim, gente, eu fiquei muito traumatizada, sabe? E nessa época, quem me ajudou a construir aqui foi meu pai. Meu pai, ele perguntou pra mim se eu queria ir pro aluguel, porque eu falei que eu não aguentava mais ficar lá, sabe? Tava um inferno. A gente não conseguia assistir uma televisão, o povo ligava o som, ia bater uma porta, parecia assim que tava derrubando a casa, a minha casa tremia. E o Antônio não conseguia tirar um cochilo. Gente, era assim um inferno. E eu cheguei pro meu pai, né? Pra minha mãe na época e falei que eu não aguentava mais, que eu ia tirar o meu auxílio e eu ia tirar a paz. Nem que eu passasse necessidade ali no momento, um aperto, mas eu iria sair de lá e ir pro aluguel. Então meu pai perguntou pra mim se eu queria ir pro aluguel ou se ele queria que eu construísse. Na época ia ser construído aqui só um vão ou 2 no máximo, que era só pra mim sair de lá mesmo o mais rápido possível. E quando a gente foi ver, já tava uma casa, sabe, enorme, que justamente essa casa. E, gente, quando eu vim pra cá, no primeiro momento, eu perguntei pra minha mãe se ela queria ficar na parte de cima, mesmo sabendo que pelo tamanho, seria lógico eu ficar em cima por causa dos meninos, né? Porque logo no começo lá embaixo ficou super pequenininho, porque tem a garagem. Então lá embaixo é só um quarto e era o quarto, a cozinha, o banheiro e um quintalzinho lá embaixo. Mas sabe quando você não quer incomodar? Então eu perguntei pra ela, né, se ela queria ficar aqui na parte de cima, tudo. E ela disse que sim. Eu vim e, sabe, assim, foi a melhor coisa. Mas eu sou sincera em dizer que por mim eu teria ido pro aluguel, eu sempre disse isso. Nem que eu estivesse no aluguel até hoje, que eu sei que é uma coisa que eu não estaria. Porque, gente, eu sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu corro atrás, eu me informo, eu procuro saber como é que é. E eu não penso, vou fazer isso pra mim. Não, pra minha família, pros meus filhos. Então, quando chegou a notícia, eu vou encurtar logo isso aqui porque vai ficar muito grande. Quando chegou a notícia pra mim que a minha mãe tava querendo vender a casa, tem vários porém, gente. Tipo aqui, né, aqui em Fortaleza, tá um caso sério, questão de... E você não pode mais estar se mudando, assim. Por mais que você seja cidadão, você não pode mais estar se mudando, chegando em qualquer bairro, sabe? Qualquer lugar pra morar.
tem tudo isso. Eu penso muito nos meus filhos, na segurança. E aqui onde a gente mora, a gente já mora aqui, tipo, a minha mãe já tá aqui há 17 anos morando aqui, que é a idade do Eduardo. E, assim, todo mundo conhece a gente, todo mundo, sabe? E aqui é muito bom, é uma casa boa, do lado da sombra. É perto, sabe, assim, de quase tudo praticamente, porque hoje aqui já tem muitas lojas, muito... Gente, é complicado. Então, assim, caiu pra mim como se eu fosse passar por tudo de novo, sabe? E na hora que eu falei pra vocês, chegou o comentário. Não foi só dessa pessoa que eu respondi, teve outros. Mas, gente, não é mofo. Pelo amor de Deus, eu não vou ficar dentro de uma... Eu falei pra vocês, meu filho tem asma. Eu não vou morar dentro de uma casa com mofo, pelo amor de Deus. É mancha da chuva. E por ser uma coisa que sempre molha, a gente pode pintar. Tipo, ali tá pintado. Mas, como choveu, molhou, fica daquele jeito. E o que me chateou também é achar assim, a pessoa não assistiu o vídeo. A pessoa não escutou eu falando, explicando, porque eu explico no vídeo, ó, assim, 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 assim e tal. Mas tudo bem, quero aqui pedir desculpa. Eu sei que eu fui grossa, eu sei que eu fui, mas eu tô explicando um momento. A gente tá nesse impasse, né? Se vai vender ou não vai. A minha mãe ainda não chegou pra falar nada pra gente. É coisa que a gente ficou sabendo. A gente sabe que é verdade. E o que tá me chateando é porque ela não chega pra mim pra dizer se vai ou não vai vender. E eu fico parada. Eu não gosto de estar parada. Eu já tinha combinado com o meu esposo da gente agora terminar o banheiro, né? Que seria com o 10º. A gente ia terminar o banheiro. Comecinho do ano a gente queria já estar forrando pra colocar um ar. Porque, gente, aqui é muito quente. Fortaleza é muito quente. Tem hora que o vento do ventilador... vem quente, parece que tá queimando, é seu escuro. E a gente fica parado, porque a gente não sabe se ajeita, se não ajeita. Ah, mas você pode ajeitar e quando for vender vai ganhar mais. Não, gente, mas a questão não é essa. A questão é, tipo, tu tá ali ajeitando, sabe, tua casa. Aí vem do nada a pessoa, vendi, sabe? Aí vão perguntar assim, mas não pode vender só a de baixo? Não, gente, não pode, porque a gente tem a mesma saída, é o mesmo portão. A escada ficou por dentro. Se a minha escada fosse por fora, beleza, eu acho que até daria certo vender só a parte dela lá de baixo e eu ficaria em cima, né? Mas não. A escada ficou pro lado de dentro, então é o mesmo portão, né? Tanto pra mim como pra ela. E é aquele negócio, se ela decidir vender, gente, vai ter que vender. Eu não posso fazer nada, porque é dela, né? É dela. E é só aceitar. Só que a questão é essa, né? Que fica nesse impasse. Eu não tenho medo, sabe, gente, do novo. Não tenho medo. Mas eu tenho medo, sim, pelos meus filhos. Na questão de, meu Deus, e agora? Lá vai eu atrás de casa, sabe? Fazer uma mudança. A gente sabe que não é fácil. Tem esse problema que eu falei pra vocês aqui, que a gente não pode estar indo pra qualquer lugar, né? Por questão de segurança. Mas é isso. Tô vindo aqui me explicar. O vídeo de hoje que eu vou postar vai ser esse, tá? Eu já vou começar a gravar outro. Não quero deixar de postar aqui no YouTube, porque eu gosto. Mas eu tava... Gente, eu tô mal. Dá pra ver no meu rosto que eu tô mal. Tô muito triste, sabe? Porque a gente já gastou muito aqui. A pessoa que passa por uma obra, por uma construção, sabe o quanto gasta. Então eu tô muito triste mesmo, decepcionada. Não sei. Sabe? Não sei nem o que falar. Porque eu gosto da minha casa. Claro que eu gosto da minha casa. Só eu não pagar aluguel, né? E eu já penso nisso, cara, eu vou ter que tirar daqui pra pagar um aluguel, já vai faltar isso, eu vou deixar de fazer isso. A gente sabe que aluguel hoje é caro, é uns aluguel assim absurdo, que tem hora que eu assisto os vídeos das meninas e eu fico me perguntando, meu Deus, se essa pessoa ganha um salário mínimo, o aluguel é R$1.000.
Aí, tipo, além do aluguel, quando você aluga pela primeira vez, eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui a gente dá, tipo, calção, a gente chama, né? Aí tem proprietário que pede 2 calção fora a primeira do aluguel. Então, são 3, tipo, vamos botar aqui uma casa a 500. Então, eu tenho que dar 1.500 pra mim entrar numa casa. Que são 2 calção, que chama, mais o aluguel. 1.500 só pra entrar. Aí, fora o frete... Fora que você vai ter que pra se organizar, você tem que ter dinheiro. Então, assim, gente, sabe? Aí, esses dias eu tô bastante mal, desde o dia que eu recebi a notícia, porque me desmotivou totalmente. A gente fica ali parado sem saber o que fazer. Eu vou ter que chegar pra ela e vou ter que perguntar. Porque eu não gosto de estar assim, sabe, gente? Estar parada no lugar. Eu gosto de resolver minhas coisas. Vocês olham a máquina, tá? A máquina de lavar louça, ou de lavar roupa. E eu vou ter que perguntar pra ela, porque tem que resolver minha vida, né? Então é isso, tá, gente? Só explicando, reforçando o meu pedido de desculpa, né? Pra quem eu fui grossa, se realmente eu fui grossa, que eu nem me lembro mais. Eu me lembro que eu respondi, porque foi na hora ali do... E eu quero pedir muito desculpa, quero agradecer. Porque mesmo esses dias, sem eu postar, chegou bastante gente aqui no canal. E como eu falei pra vocês, eu já tinha um canal, eu ainda tenho esse canal, né? Só que ele tá muito estagnado, parado, nem cresce, nem diminui, tá ali. Então eu decidi fazer um do zero, que é esse aqui, tá? Peço pra vocês me acompanhar no Insta. Tô lá 24 horas por 24. Porque o Insta, gente, parece uma coisa assim, já vai automático, eu já ligo a câmera, já... Eu vou mostrando ali o real que tá acontecendo. A gente sabe que aqui a gente tem que ir gravando, né? Até fazer um vídeo completo. Então, quarta-feira tem vídeo, sim. Comecei a fazer academia, fiz mais tatuagens. Gente, olha, tá quando eu olhar pra vocês verem direito, ó. Fiz essa, fiz 7 tatuagens. Fiz uma aqui no pescoço. Queria muito mostrar tudo isso pra vocês. Sabe quando você tá assim, aquela ansiedade atacada? Eu fui fazer tatuagem. Foi isso que aconteceu. Só que agora, gente, ó, já coloquei o pisca, né, a cortina de LED, coloquei ontem. Vou deixar aqui um videozinho passando aqui do lado. Coloquei ontem. Gente, aqui já tem casa com árvore de Natal. Papai Noel subindo na janela e tudo. Eu digo, hoje eu vou colocar minha cortina de LED. E foi a melhor aquisição que eu fiz, gente. Porque 2 anos atrás, eu ainda não comprava na Shopee, sabe, essas coisas. E eu fui comprando de pedacinho. E deu R$200. Vocês acreditam? Porque ali a minha janela da frente é quase 4 metros. E agora eu comprei, foi R$29,90. Deu certinho, gente, certinho na janela. E a cor mais linda do mundo é em controle. Eu amei. E aí já colocamos ontem, né? Eu e meu esposo. E aí tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vamos aí partir para as compras do final do ano. E é engraçado, porque aqui a gente é em 5, então tem que economizar. E cada um quer uma coisa, os meninos já escolhem, porque já estão grandes, né? Então, antigamente era eu que escolhia, então dava pra escolher um bonitinho, mais barato. E agora, né, a gente tem que dar aquela conversa, aquela labiada neles, que é pra poder dar certo. Mas é isso, tá? Se inscrevam. Por favor, 1000 perdões a quem eu fui grossa, né? 1000 perdões mesmo. A pessoa realmente me respondeu e eu... Sabe, quando ela me respondeu, eu senti, eu digo, poxa, eu era pra me ter falado isso. Mas 1000 perdões, me desculpe, não solte minha mão, fique aqui. Continua se inscrevendo, compartilha, me segue lá no Instagram, tá bom? E até quarta-feira, até o próximo vídeo. Beijo.